Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou responder um comentário do Rodrigo, que fez um comentário em um vídeo meu, que é o vídeo... Eu vou deixar o vídeo por aqui para vocês darem uma olhadinha, que fala sobre áreas úteis, né, no projeto. E ele tem uma dúvida sobre qual é o motivo da variação de espessura de parede quando a parede é externa e quando a parede é interna. E isso tem um motivo técnico bem lógico que eu vou explicar hoje. Vim aqui no pátio agora para mostrar. Vou usar aqueles tijolos que tem aqui sobrando para mostrar para vocês qual é a diferença entre parede externa e interna. Agora eu preciso da tua imaginação, tá? Aqui onde tá essa ripa de madeira, vamos dizer que eu vou fazer uma parede nesse sentido aqui. E vamos dizer que essa parede é uma parede externa. Então, como é que eu vou assentar os tijolos aqui? Os tijolos vão ficar nesse sentido. E quando é uma parede externa, eu costumo dizer que a gente assenta o tijolo deitado. O que significa isso? Isso significa que aqui eu vou ter 14 centímetros de tijolo. Isso é a parede no osso que a gente chama, né? Quando tá sem revestimento nenhum. Então, aqui a gente tem que considerar que vai ter 1,5 centímetro e mais 1,5 centímetro. Grazi, mas 14 centímetros de tijolo, mais 1,5, mais 1,5, vai somar 17. E a gente costuma colocar no projeto as paredes externas de 20 centímetros. Por quê? Por que a gente considera mais esses 3 centímetros? Porque a obra é um trabalho artesanal. Nesse trabalho artesanal, nem toda parede vai ficar totalmente perfeita. Então, pode acontecer de alguma parede ficar um pouquinho desnivelada, um pouquinho fora do prumo, e às vezes esses milímetros vai dar diferença. Então, a gente costuma considerar ela de 20. Mas lá na obra, se tudo ocorrer perfeito, ela vai ficar com 17. E aí a gente fica com aqueles 3 centímetros a mais sobrando. Além disso, a gente tem que considerar os revestimentos que vão ser, que fazem parte do projeto. Por exemplo, vou tirar meu gabarito aqui que a gente não precisa mais. Gabarito. Então, aqui eu vou ter a parede externa e mais o reboco. Além do reboco, no projeto está definido que eu vou fazer uma fachada de rocha. A rocha aqui tem 2 centímetros. Então, eu tenho 1,5, 2 centímetros, mais os 2 aqui. E ainda assim, se eu for fazer uma fachada ventilada, eu tenho que deixar um espaçamento entre o reboco e a rocha. Então, tudo isso precisa ser definido lá no projeto. Quando eu defino a fachada, eu vou definir que tipo de material vai ser feito o revestimento da parede. Então, essa parede pode ficar até maior do que os 20 centímetros. Pode chegar a 25, 30, dependendo do tipo de revestimento que eu vou ter aqui fora e também aqui dentro. Agora vamos ver com cerâmica o que acontece. Aqui, ó, peguei um tozetinho. Então, o que acontece? Aqui a gente finge agora, mais uma vez, a tua imaginação. Finge agora que aqui eu tenho, isso daqui é o reboco, tá? Que na verdade, quando a gente vai colar cerâmica, ele é um reboco mais grosso que a gente chama de emboço. Então, vai ter o tijolo 14 mais 1,5, 2 centímetros para fazer o emboço, e depois a gente vai colar a cerâmica. Só que a cerâmica, ela não cola na mágica, né?
ela vai precisar de cola. Então a cola vai ocupar mais um espaço. Chega mais perto. Ó, a cola, ela vai ocupar um espaço. Então a gente considera a espessura da cerâmica em si e mais um pouquinho pra gente colocar a cola, pelo menos 1 centímetro. Mesma coisa acontece. Obra é um trabalho artesanal em que as medidas podem não ficar exatamente assim, né? Grazi, já entendi o esquema da parede externa e a parede interna. Vamos lá. Voltei aqui com o meu gabarito. Então aqui é o alinhamento onde eu vou ter uma parede interna. Só que daí os tijolos, em vez de ficarem deitados, eles vão ficar a cutelo. Eles vão ser assentados a cutelo, que é assim, ó, de pezinho. Então, em vez de 14 centímetros, eles vão ficar com 9 centímetros. E o resto é tudo igual. Os revestimentos, aí tem que considerar o que vai no projeto. Se é reboco, considera 1,5 m de cada lado. 1,5 m não, por favor. 1,5 cm de cada lado. Se eu vou colocar uma cerâmica, aí considera 1,5 cm mais 1 centímetro, 1,5 cm para a cerâmica. Então, dependendo do revestimento que a gente vai usar, a espessura da parede pode aumentar. Então, no projeto arquitetônico, o que pode acontecer? Depende da fase que a gente está no projeto arquitetônico. Se a gente está na fase inicial do projeto, em que a gente ainda não determinou quais serão os revestimentos, a gente considera 20 centímetros para as paredes externas e 15 centímetros para as paredes internas. Depois, quando a gente está numa fase em que a gente já está no projeto executivo, em que a gente está determinando quais serão os revestimentos certinhos, aí sim a gente tem como saber se as paredes vão ficar com 15, 16, 17, né? A parede externa, dependendo do revestimento que a gente vai colocar por fora e o revestimento por dentro, a gente consegue determinar se a gente vai ficar com uma parede de 17, de 20, de 22, de 25. Por isso que as paredes elas vão ter espessuras diferentes. É por causa do miolo, do osso dela, que aqui eu mostrei para vocês. Nossa, Força Aérea tá passando. Que aqui eu mostrei para vocês só o exemplo do tijolo de barro, mas a gente tem outros tipos de bloco. Por exemplo, eu posso fazer a minha obra em blocos de concreto e aí vai ficar diferente disso que eu mostrei para vocês, vai depender. Tem o tijolo também que a gente chama de tijolo gauchão, que é maior do que esse daqui, que é o tijolo normal. Ele, em vez de ter 14, ele tem 20, uma coisa assim. Falando de cabeça, mas o legal é a gente ver com o fornecedor o tipo de material que a gente está usando para colocar no projeto exatamente aquilo que vai acontecer na obra. Isso é o mundo ideal. Vou aproveitar e mostrar para vocês essa relíquia. Quem olha assim e não conhece, acha que é uma casinha pobrezinha, né? Gente, essa casa, vocês não têm noção da idade que ela tem. Ela deve ter, eu estimo que uns 80 anos de idade. Quem morou aqui foram os meus pais, os meus avós e os meus bisavós. Quem construiu essa casa aqui foi o meu bisavô, inclusive o telhado original, as paredes originais, aquela parte lá foi o meu pai que fez uma extensão, que ele acrescentou um quarto lá. O assoalho todo original, tudo original. Inclusive, aquele adendo lá atrás
ele não é original. Quem construiu aquele adendo foi o meu avô. Eu acredito que aquele adendo seja dos anos 50. Ai, lindo, né? Depois que a gente sabe o que é, fica mais bonito, né? Um outro exemplo de parede interna. Isso daqui é parede de gesso acartonado. E aqui tá legal de ver no meu escritório que dá para ver bem a espessura dela, que ela fica com 10 centímetros de espessura. Então, aqui tá só com a massa corrida e pintura, mas se eu for colar uma cerâmica, por exemplo, se for uma área molhada e colocar uma cerâmica, ela vai ficar com 12. E aqui a gente tem uma divisória de Eucatex, em que a gente vai ter uma espessura muito pequena, ó. A gente vai ter uma espessura de uns 3 centímetros. Errei, o Eucatex tem 3, opa, não foca, 3,5. E aqui a gente tem uma divisória de vidro, em que o vidro vai ter, vamos dizer que tenha 8 milímetros, e aí o que a gente coloca no projeto é a espessura do montante, 4 centímetros. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho, que tenha ficado fácil de entender. Um abração, não esquece de te inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, com os inimigos. Um abração, tchau, tchau.